E agora nós vamos falar sobre lista da vez. Vamos falar por que é importante a lista da vez, né? Muitas vezes o gerente, ele, sem ter uma ferramenta de distribuir as oportunidades de venda, ele pode chegar a priorizar os mais espertos, os que têm mais foco no salão, os que têm mais foco apenas na venda. E pode chegar a prejudicar os que são menos ávidos, menos asilados, né? E às vezes esperam chegar a sua vez. A lista da vez ela é uma ferramenta fundamental para distribuir as oportunidades de forma igualitária e justa, certo? E aí evita conflitos de alguém furar a vez do outro, tomar o cliente do outro, ou trabalhar apressado para vender mais rápido para pegar um outro cliente, enquanto o outro está ali ocupado com outro cliente, ou que tem gente desocupada que não tem atendimento. Então, esse sistema deve focar a qualidade. Ele traz vários benefícios, e um dos benefícios é a qualidade no tempo e na atenção que o vendedor dá para o cliente enquanto ele está atendendo, né? E ele deixa ali algumas coisas bem claras, que é o primeiro a atender, o segundo, o terceiro, o quarto. Acabou o atendimento, vai para o final da fila, e assim a grande parte, né, do time passa a ter uma ordem de atendimento. E quando é que a lista da vez não tem função? É quando está todo mundo atendendo, ou quando todo mundo tem clientes que procuram por determinado vendedor. Ela não tem função, porque quem está no último lugar da vez e o cliente chegou e procurou ser atendido por aquele vendedor, ele vai sair da lista da vez e vai voltar para a posição que estava. Assim como quando tem um movimento muito grande, vai voltar a funcionar a lista da vez quando o primeiro se desocupar e os outros por consequência, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então, os principais motivos de conflito e desarmonia e clima ruim entre a equipe de venda, né, é exatamente causado pela competitividade. Mas competitividade, ao mesmo tempo que é um motivo de conflito, é o que precisa existir numa equipe campeã, uma equipe que bate meta, uma equipe vencedora. Então, você não pode eliminar a competitividade, você tem que trabalhar as regras para que essa competitividade não prejudique, por exemplo, a harmonia, o trabalho em equipe e principalmente o trabalho de gestão. E outra coisa que é muito comum acontecer quando acontece muita competitividade sem regras nem nada, e a posição da liderança é até passiva em relação a isso, o próprio cliente sofre, porque o cliente percebe quando existe ali um interesse genuíno apenas no volume de venda, ou nele como uma isca, entendeu? Então tem que estar muito ligado, né? Os vendedores mais antigos podem se sobressair porque eles dizem que conhecem mais clientes. E aí eles simplesmente dizem que aquele cliente é dele porque já conheceu ou atendeu uma vez. E pode gerar aquele problema de um refém. Em vez de ser um cliente pessoal, é um refém. Ele simplesmente diz que o cliente é dele e ninguém está ali para contestar. E quem, no caso das regras da lista da vez, quem tem que procurar o vendedor é o cliente. Ela sempre é soberana em relação a quem vai atender o cliente. Não é o vendedor que diz que o cliente é dele, é o cliente que diz que prefere ele para atendê-lo, entendeu? Então é muito importante ter a lista da vez como uma regra de distribuição de oportunidades de venda. Vamos lá. Quais são os objetivos da lista da vez? Primeiro, a implantação de sistema justo e correto para que as chances de venda sejam distribuídas, valorizadas, convertidas e maximizadas. Segundo objetivo, obter mais uma ferramenta de contagem de fluxo e oportunidades de conferência da taxa de conversão. Por quê? Porque a taxa de conversão, às vezes, você ali, o próprio vendedor fica perdido e ele não confere quantos clientes ele atendeu. E aí só vai para a taxa de conversão os que ele atendeu. Então pode dar um valor, né, um percentual diferente, errado na taxa de conversão. Terceiro, mantenha o time focado, o time comercial focado, atento às oportunidades e dedicado a cada atendimento. Por quê? Porque ele sabe que se ele atendeu ali, ele vai para o final da fila se ele soltar sem vender. Então ele tem que dar o melhor dele, né? Por quê? Porque ele está ali e vai ter ali 3, 4, 7, 10 pessoas ali na fila até ele voltar a atender de novo. 4. Entender os principais motivos que o time comercial perde vendas. Porque lá na lista da vez, no formulário da lista da vez, que eu vou lhe mostrar, ele tem lá os critérios, né? Os assuntos, motivos. Se o cara vendeu, não vendeu, por que não vendeu. E ali ele coloca as observações e dali sai muita informação importante para as reuniões de venda, compras,
treinamentos, necessidades específicas da equipe, objeções que precisam ser vencidas. E quinto, é identificar quais produtos e serviços são procurados pelos clientes e o cliente não encontra, né? Ok? Então vamos lá. Vamos fazer acontecer a lista da vez. Vamos falar do funcionamento, né? Coloque a lista em local visível para o time comercial, porém longe do acesso ao cliente. O cliente não precisa ver isso. Precisa ser numa parede, uma coisa que só eles vejam, tá? E um lugar onde eles fiquem ali não concentrados, e sim apenas para colocar. Se for um salão de vendas, você distribui ali a localização de acordo com essa lista da vez. O último lugar monitora a lista e os demais estão posicionados de acordo com a ordem de atendimento. Defina um posicionamento físico permanente para a ordem de atendimento, seguindo uma tendência intuitiva para cada vendedor no salão, da porta para os fundos, quando é um cliente, quando a gente está falando de lista da vez para uma loja, né? Para um setor comercial, você vai ver o quê? As mesas, aqueles setores comerciais que tem mesas, você vai colocar o quê? Ou uma pessoa ali acendendo para o cliente ir para aquele guichê, né, de atendimento, tá bom? Ou inside sales, tem uma ferramenta que distribui ali o próximo da vez. Às vezes existe uma ferramenta automatizada que já faz isso através da tecnologia da informação. 3. A lista da vez deve ser monitorada pelo gerente ou por alguma pessoa por ele indicada, não só pelos vendedores. E existem vendedores espertos que burlam a lista da vez. E se não existe ali uma regra muito clara e uma pessoa ali acompanhando, monitorando, pode dar confusão, tá bom? 4. As lacunas da lista devem ser preenchidas após cada atendimento, não pode ser deixado para depois. Por quê? Porque o feedback tem que ser muito fresquinho para colocar ali os detalhes do que aconteceu, se o cliente não comprou, por que ele não comprou, para a gente poder colocar ali os pontos chaves a serem trabalhados depois. E o gerente deve recolher a ficha para identificar as observações e conferir também a taxa de conversão no final do dia, porque esse trabalho com informações ele deve ser muito bem checado. Por quê? Porque uma informação errada pode dar um feedback errado, ou de repente uma informação dessa não monitorada, né? Ela pode gerar ali problemas de... Você pode dar a oportunidade para os seus vendedores errarem na enganação em relação aos resultados da lista da vez, tá? E vamos para as regras. Existem as regrinhas. Primeiro, como é que funciona ali, né? Coloque conforme a chegada a ordem de atendimento. Os vendedores colocam seus nomes na sequência de atendimento, de acordo com a ordem de chegada. 2. A pessoa que está ao topo da lista da vez deve estar sempre pronta para atender o cliente, não ocupada nem fora do salão, certo? Sempre estrategicamente posicionado para ver o cliente ser vista, atento e produzindo, tá no lugar produzindo, não apenas olhando de cara ali, olhando para a porta da empresa, tá? Né? No caso de empresas de atendimento físico. Outras empresas de atendimento pelo telefone, essas pessoas têm que estar ligadas para receber a ligação para eles, né? O atendimento, o anúncio vem, o atendimento tem que ser para eles, ou já dispara direto para o número do WhatsApp, que pode acontecer nesse caso. O vendedor que não estiver com o seu nome na lista não poderá atender, apenas se for procurado por clientes preferenciais. E se ele vai sair, ele tem que tirar o nome da lista da vez. Não pode ficar ali quando ele sair para um lanche, sair para ir para o banheiro, a não ser que o movimento não esteja tão forte e aquele tempo ali ele avise para as pessoas que vai só ali em 3 minutos volta. À medida que entra um cliente, né, ou que chega um cliente dentro daquela ordem de atendimento, a pessoa vai atender e quem está abaixo dela sobe para o topo da lista da vez. Vendendo ou não, esse que acabou de atender, ele transcreve o número para o fim da lista e coloca tudo lá no relatóriozinho, né? Por causa que aquele atendimento acabou de ser concluído e o que aconteceu. De acordo com coisa eu vou mostrar na lista também. Qualquer pessoa que chega por uma ligação, pelas redes sociais ou entra na loja, são considerados possibilidades de venda. Se abordou, deve rodar. Quer rodar? Ir para o último lugar da lista da vez. Ou seja, deve investir no atendimento naquele momento, né? Mesmo que a venda não aconteça, o vendedor vai para o fim da lista da vez. O caso o vendedor não esteja no topo e seja procurado por um cliente pessoal, ele deve atendê-lo e após o cliente sair, colocar o seu nome no fim da lista. Próximo, o cliente só é pessoal quando ele busca o atendimento de um vendedor específico. Não é o vendedor que canta o cliente, é o cliente que procura o vendedor. Por isso, ninguém na lista da vez diz, ei, é meu cliente. Não, o cliente aqui diz o seguinte, cadê o fulano de tal, a fulana? Caso ele não procure o vendedor que lhe atendeu, o mesmo ou que lhe vendeu, isto faz com que ele não seja um cliente pessoal. Se o cliente já foi atendido, já comprou com esse cara e ele não procurou, é porque não é cliente
pessoal dele. O cliente não tem uma preferência de atendimento por ele. Ele acredita no atendimento de todos os vendedores porque ele gosta da loja. Caso alguém fure a vez do colega, a venda que ele fizer deverá ir para quem está no topo, que foi engabelado, que foi passado para trás. E ele vai para o fim da lista da vez sem venda e sem vez. Ele vai lá para o fim da lista da vez. Ao identificar um possível cliente pessoal, claro, você tem clientes que preferem ser atendidos por você e você já de repente está ali, né? E o que você precisa fazer não é cantar a bola, é ficar à amostra, né? Vamos lá. Ao identificar um possível cliente, o vendedor que não está no topo deve olhar para ele, não deve olhar para o cliente, muito menos abordá-lo. Basta ele ficar aonde? Exposto e à mostra, pois se o vendedor tiver encantado mesmo e fidelizado o cliente, este fará questão de procurá-lo. E isso é muito importante, essas regras realmente valerem, sabe por quê? Porque você não vai ter ali problemas, né, de acomodação. O cara vai ter que, do início ao fim do atendimento, dar um show, lembrar do nome do cliente, lembrar para o cliente o nome dele ou dela e fazer com que o cliente volte e procure. Olha, quando você voltar, você me procura para que eu possa lhe atender de novo, tá certo? E a lista da vez é essa ferramenta aqui, ó. A lista da vez é essa ferramenta aqui. Ela tem, você coloca a data, tem 4 legendas mais básicas, você pode mudar as legendas, né? De acordo com o negócio, mas aqui ela está bem básica e é o que é funcional. Venda concretizada parabéns é o número 1, número 2 é o cliente não encontrou o produto desejado, número 3 ele não concordou com o preço ou o plano de pagamento, número 4 o cliente não gostou do produto. E aí o vendedor coloca aqui seu nome, vai dar um xizinho na opção conforme a legenda e vai colocar as observações qualitativas aqui de uma maneira bem simplificada. Legal dessa ferramenta aqui, editável, é que você pode colocar ela dentro de um tablet e ser preenchido não com papel e lápis ou caneta, né? Mas sim através de um teclado bem legal e fica bem organizado. Lá no final, você vai somar o total de vendas realizadas, clientes convertidos, ou seja, o número 1 aqui, que foi venda feita, você vai somar. Você vai somar o total de clientes atendidos, tá? Que é o número de total que não comprou, mas que foi atendido. E você vai poder fazer a partir daqui a taxa de conversão, que é mais uma ferramenta para você avaliar a taxa de conversão e manter ali seu negócio bem com informações precisas. E essa informação aqui da lista da vez, as observações qualitativas, elas vão te ajudar a comprar o produto que é muito procurado, elas vão mostrar que o cliente estava só olhando. Como assim o cliente estava só olhando? O gerente vai poder perguntar o que é que ele olhou que não gostou, o cliente não gostou da forma de pagamento, do preço, coisa parecida, como é que a gente pode fazer um trabalho para converter o cliente, superar essa objeção. E isso aqui é uma ferramenta maravilhosa que cada vendedor precisa respeitar e o seu gerente precisa usar com maestria. Beleza pura? Lista da vez é uma ferramenta sensacional para um gerente campeão, um gerente profissional.